Estimados irmãos espíritas e não espíritas, disse-nos o filósofo da doutrina espírita Leon Denis: o corpo não é mais que uma forma tomada por empréstimo. A essência da vida é o espírito. E nesse ponto de vista, o homem e a mulher são favorecidos por igual. As duas metades da humanidade se aliam e se equilibram no amor, para cooperarem juntas no plano providencial, nas obras da divina inteligência. Você poderá conferir isto na obra de Leon Denis, intitulada No Invisível, na página 78. Neste 8 de março de 2022, desejo homenagear todas as mulheres espíritas do mundo encarnado e desencarnado, que no seu labor diário têm confortado corações, enxugado lágrimas, minimizado a fome material e espiritual, dado seguimento à vida pela sublime maternidade. São esposas, mães, avós, tias, solteiras e casadas, que ao longo da história de nossa amada doutrina seguem como exemplo intraduzível de amor e bondade. Muitos são os nomes dessas baluartes do Espiritismo, desde Joana de Cusa até Sueli Caldas Schubert, passando por centenas, milhares de conhecidas e anônimas, que deixaram e deixam na Terra a marca da tenacidade e da dedicação a causa várias do movimento espírita, dentre elas a assistência à pobreza e a educação. Nesta data singular, desejo personalizar minha homenagem a todas essas mulheres maravilhosas na figura de Ana Prado, que nasceu Ana Rebelo Prado, por volta do ano 1883, na cidade de Parintins, no estado do Amazonas, uma ilha fluvial situada à margem direita do Baixo Amazonas, e que regressou à pátria espiritual no ano de 1923, vivendo apenas 40 anos e sendo colhida por morte trágica. Eu recorro ao historiador Rafael de Lima Ribeiro para lembrar-lhes que no Brasil, na década de 20, fatos paranormais incomuns agitavam Belém do Pará, provocando repercussão em nível nacional e internacional. Uma mulher protagonizava eventos que iam desde efeitos luminosos à materialização de espíritos. A perseguição ao espiritismo pela Igreja Católica ainda era muito vigente no período de atuação de Ana Prado. Mas era uma perseguição não apenas ao espiritismo. No final do século XIX, início do século XX, a Igreja também perseguiu a maçonaria, a teosofia, o protestantismo e outras manifestações religiosas que não seguiam os seus preceitos. Não há registros sobre a infância e adolescência de Ana, que deve ter ocorrido lá na sua cidade natal, Parintins, onde se casou no dia 9 de junho de 1901 com o cearense Eurípides de Albuquerque Prado,
um funcionário público que trabalhava na cidade. Eurípides, esposo de Ana, sempre se preocupou com as questões da imortalidade da alma. Ele era comerciante, jornalista, professor e homem público que ocupou o cargo de superintendente municipal de Parintins, que corresponde atualmente ao cargo de prefeito. E conheceu a doutrina espírita através do livro O Céu e o Inferno, a partir do qual se devotou às atividades espíritas em sua cidade. Mais tarde, o casal Eurípides e Ana, com os filhos Eurídice, Eratóstenes, Antonina e Dinamérico, se transferiu para a capital paraense. Foram morar em Belém do Pará. Conhecendo teoricamente os fenômenos das mesas girantes e não encontrando no meio espírita belenense adesão para as experiências, Eurípides optou por realizá-las em sua própria casa. Ana, refratária a esse assunto, não participou das primeiras reuniões realizadas pelo marido e os 2 filhos mais velhos, sempre alegando afazeres domésticos ou mesmo a descrença. Finalmente, numa tarde de domingo, tomada de surpresa, não teve como se esquivar e participou da reunião. Os primeiros fenômenos registrados foram em torno da mesa, que apresentou estalidos e violentos abalos. Depois, foi a tipologia, arremesso de objetos ao solo e transporte de uma flor do jardim para a mesa da casa. Seguiram-se as materializações em plena obscuridade, apenas perceptíveis pelo tato. Gradualmente, da obscuridade plena, passou-se a uma luz muito tênue e de materializações de membros esparsos, um braço, mãos e outras partes do corpo, até o aparecimento de vultos perfeitos, inclusive com reconhecimento dos mesmos por parte dos parentes que participavam da reunião. As faculdades mediúnicas de Ana Prado tiveram rápido desenvolvimento e do interior do lar alcançaram o domínio público, ultrapassando inclusive as fronteiras paraenses, para logo mais varar os limites do país, do continente americano, sendo inclusive noticiados os seus fenômenos na França e na Alemanha. Por conta disso, ela sofreu toda sorte de tribulações. O preconceito da época a difamou, perseguiu, atacou-a de várias formas. Foi inclusive acusada publicamente de comediante e se sujeitou a provas rudes, como por exemplo a de ser encerrada em uma gaiola de ferro durante o transe para provar a verdade dos fenômenos que provocava: a tipologia, os raps, a levitação de objetos, a escrita direta, a comunicação sonambúlica, transporte, desdobramento, desmaterialização, aparecimento de luzes, psicofonia, clareaudiência. Tudo isso foi fartamente documentado e registrado em atas e fotos. Ana, estando em Belém, em processo sonambúlico, visitava a família e a parentela corporal que estava lá na cidade de Parintins, no Amazonas, revelando fatos de intranquilidade ali vivida pelos familiares e que posteriormente eram confirmados em cartas que esses familiares enviavam para a família em Belém.
As materializações, registre-se, eram de mais de um espírito ao mesmo tempo. Ela tinha um grande potencial de fluido ectoplasmático. Certa vez, com um incômodo abscesso na boca, a própria médium foi operada em transe por um espírito de um médico materializado. Ela estava com problema de um abscesso odontológico na boca, não se sabe se dentário ou gengival. E mesmo em transe, houve a materialização de um médico que operou-a deste abscesso, mesmo ela estando em transe. Em uma das sessões, no dia 27 de outubro de 1922, materializou-se o espírito Maria Alva, que trazia uma echarpe que, à vista de todos, transformava em uma cesta de vime e depois em uma bandeja cheia de flores, à vista de todos os que participavam da reunião mediúnica. Outro extraordinário fato foi registrado em 25 de janeiro de 1920, fato conhecido como Flores Secas. O coronel Simplício Costa havia entregue ao espírito materializado João algumas flores em uma determinada sessão, que lhe foram devolvidas secas pelo mesmo espírito, o espírito João, em uma outra sessão, 14 meses depois. Então, em 25 de janeiro de 1920, o coronel Simplício entrega ao espírito João um buquê de flores. 14 meses depois, esse espírito João devolve ao coronel Simplício esse buquê de flores completamente secas. Vale destacar que João era o espírito orientador da produção mediúnica de Ana Prado. E não era ninguém estranho não a ela, pelo contrário, tratava-se do seu tio materno, Felismino Olímpio de Carvalho Rebelo, que assessorava Ana como orientador da sua produção mediúnica. Entre os muitos fatos maravilhosos relacionados a Ana Prado, eu destaco também a materialização de Raquel Figner, filha de Frederico Figner, o irmão Jacó da obra Voltei, obra mediúnica de Chico Xavier e irmão Jacó, que foi presidente da Federativa Espírita Mineira e que teve uma filha que morreu jovem, Raquel, e que deixou profundamente abalada a família, inclusive nas suas convicções espíritas. A ressurgida, como espírito, se materializou com admirável perfeição em 4 de maio de 1921, apareceu pela primeira vez no dia 2, segundo o relato de Carlos Bernardo Loureiro. Disse Carlos: surgiu junto à cortina uma jovem com todas as aparências e gestos de Raquel, a tal ponto que Dona Esté, sua mãe, exclamou: é Raquel! Os gestos eram absolutamente os da filha dos Figner. E mesmo o corpo, a forma, o vestidinho acima do tornozelo, de mangas curtas e pouco decotado. Apresentou-se assim diante dos assistentes na reunião de Ana Prado e muito especialmente face a face com os seus pais. Os relatos históricos dão conta de que Frederico Figner soube no Rio de Janeiro das materializações de Ana Prado e foi então a Belém do Pará. E participou de uma reunião mediúnica na qual Ana, através do seu fluido ectoplasmático, do seu ectoplasma,
permitiu a materialização, concebeu a materialização de Raquel. E Raquel apareceu com todos os detalhes possíveis que guardava da sua época de encarnada, para que não houvesse nenhuma dúvida por parte da família. Aqueles momentos foram de grande contentamento para o pai e para a mãe, e especialmente para Raquel. Em uma das manifestações, ela, Raquel, pediu à mãe que deixasse de usar o luto, pois, como ela afirmava, ela era muito feliz na sua nova condição. Os fenômenos mediúnicos que ocorreram em Belém do Pará, através da fantástica mediunidade de Ana Prado, ombreiam seus mais notáveis já obtidos em várias partes do mundo. Ana Prado, sem nenhum favor, integra a galeria dos grandes médios que contribuíram com sofrimentos e profundos desgostos para o engrandecimento e consolidação da causa do Espírito, Senhor do tempo e dos elos perdidos. Ana Prado, depois de 5 anos de intensa produção mediúnica, regressou triunfante à vida espiritual. Morreu muito jovem, com 40 anos apenas. Ela sofreu um acidente em casa com um fogão a álcool. E o corpo de Ana incendiou-se rapidamente. O óbito foi registrado em 23 de abril de 1923 e deu como causa da morte o colapso consecutivo à queimadura extensa do seu corpo, especialmente na região abdominal. Mas, sem dúvida, uma das grandes contribuições de Ana Prado se deu através do médium Chico Xavier, cujo relato faz parte do capítulo 50, intitulado Observação Oportuna, da obra mediúnica de Chico Xavier, intitulada Instruções Psicofônicas, em que vários benfeitores espirituais, através da pena mediúnica de Chico Xavier, trouxeram mensagens absolutamente maravilhosas. Eu dei o nome a essa mensagem de Saibamos Receber a Paz de Jesus, embora o título do capítulo seja Observação Oportuna. Mas depois de ler e reler a mensagem, eu a batizei de Saibamos Receber a Paz de Jesus. Diz-nos o Chico Xavier, lá no capítulo do livro Instruções Psicofônicas, capítulo 50. Concluindo as nossas lides na noite de 24 de fevereiro de 1955, no tempo reservado às instruções do plano espiritual, fomos brindados com a presença confortadora de nossa irmã Ana Prado, que foi médium de materialização em Belém do Pará, muito conhecida nos círculos espiritistas do nosso país, através de jornais e livros que lhe estudaram os elevados dotes medianímicos. Utilizando-se dos recursos do médium, Ana falou-nos com simplicidade e brandura, comovendo-nos fundamente, porquanto a mensagem de que foi portadora é um grito de alerta para todas as criaturas que se entregam aos fenômenos psíquicos sem qualquer interesse pela iluminação interior com Jesus. Então, o preâmbulo da mensagem feito pelo Chico é este. E o Chico prossegue dizendo: disse-nos Ana. Então, ele agora vai transcrever o que disse Ana. Amigos, saibamos receber a paz de Jesus. Sou a vossa irmã Ana Prado,
humilde servidora de nosso ideal. Não há muitos anos, cooperei na mediunidade de efeitos físicos na cidade de Belém do Pará, tentando servir ao Espiritismo, não obstante minhas deficiências e provações. Então a gente percebe que logo no início da fala de Ana, ela já coloca a dificuldade que todo médium vai enfrentar. Mediunidade não é prêmio. Mediunidade é serviço. Tampouco é castigo. Adapto-me, porém, agora à mediunidade de efeitos espirituais, nela encontrando o caminho seguro para a renovação com o Cristo. Colaborei na materialização de companheiros desencarnados, na transmissão de vozes do além, na escrita direta e na produção de outros fenômenos, destinados a formar robustas convicções em torno da sobrevivência do ser, além da morte. No entanto, ao redor da fonte de bênçãos que fluía, incessante junto aos corações deslumbrados, não cheguei a ver o despertar do sentimento para o Cristo, único processo capaz de assegurar à nossa redentora doutrina o triunfo que ela merece na regeneração de nós mesmos. Fantástica a fala dela. Muitas coisas feitas com um objetivo só: a regeneração de nós mesmos. Ela prossegue dizendo: no quadro dos valores psíquicos, a mediunidade de efeitos físicos é aquela que oferece maior perigo pela facilidade com que favorece a ilusão a nosso próprio respeito. Olha que chamada de atenção maravilhosa para aqueles que têm a faculdade mediúnica de efeito físico. E sabemos de tantas histórias de charlatanismo e também de mau uso da mediunidade por espíritas, evidentemente espíritas. Disse Ana: recolhemos os favores do céu como dádivas merecidas, quando não passam de simples caridade dos benfeitores da vida espiritual, contoídos de nossa enfermidade e cegueira. Olha que interessante. Então, aquilo que o médium faz nada mais é do que uma grande caridade dos benfeitores espirituais que ficam com pena, ficam condoídos da nossa enfermidade, da nossa cegueira, das nossas limitações, dos nossos erros. E ela diz: e superestimando méritos imaginários, caímos, sem perceber, no domínio de entidades inferiores que nos exploram a displicência. Outra chamada de atenção importante. Muitas vezes, no exercício da mediunidade, nós extrapolamos a nossa capacidade, nos imaginamos muito acima daquilo que realmente somos e nos tornamos presa fácil de entidades inferiores que vão explorar o quê? A nossa vaidade mediúnica. Por isso que ela diz em seguida: a vaidade, na excursão difícil, a que nos afeiçoamos com as nossas tarefas, é o rochedo oculto ao qual a embarcação da nossa fé, mal conduzida, esbarra com os piratas da sombra, que nos assaltam o empreendimento, buscando estender o nevoeiro do descrédito ao ideal que esposamos, valendo-se, para isso, de nosso próprio desmazelo. Então ela dá uma chamada de atenção sobre a questão da vaidade que muitos médiuns desenvolvem. E ficam tão fascinados, tão deslumbrados, que acabam atracando o navio no lugar errado e permitindo ser assaltado pelo que ela chama piratas da sombra. E o que é pior, eles acabam
esses piratas da sombra, nos levando ao descrédito. E ela diz ainda: minhas palavras, porém, não encerram qualquer censura aos gabinetes de experimentação científica. Uma lição de humildade. Seria ingratidão de nossa parte olvidar quanto devemos aos estudiosos e cientistas que, desde o século passado, trazem a lume as mais elevadas ilações a benefício do mundo, mobilizando médios e companheiros de boa vontade. Então, aquele esforço de aproximação da ciência com a religião, que começou no século XIX, a que ela se refere. E ela diz mais: minha singela observação reporta-se apenas à profunda significação do serviço evangelizador em nosso intercâmbio, porque o sofrimento, a ignorância, a irresponsabilidade, os problemas de toda espécie e os enigmas de todas as procedências constituem um ambiente comum da Terra, perante o qual a mediunidade de efeitos espirituais deve agir, renovando o sentimento e abordando o coração, para que o raciocínio não pervague ocioso e inútil, à mercê dos aventureiros das trevas, que tantas vezes inventam dificuldades para os veneráveis supervisores de nossas realizações. Simplesmente espetacular essa orientação dela. Mostrando, inclusive, as dificuldades que a mediunidade causa para o médium. As brechas que nós podemos fornecer pela nossa incúria, pela nossa invigilância, pela nossa vaidade, e que muitas vezes atrapalham, inclusive, a ação redentora dos nossos benfeitores. Esses aventureiros das trevas acabam atrapalhando, criando dificuldades ao que ela chama veneráveis supervisores de nossas realizações. E ela diz ainda: favoreçamos, sim, o desenvolvimento da mediunidade de efeitos físicos, onde surge espontânea, nos variados setores de nosso movimento. Aí ela coloca uma conjunção adversativa. Contudo, amparando-a com absoluto respeito e cercando-a de consciências sinceras para consigo próprias, a fim de que experimentadores e instrumentos medianímicos não sucumbam aos choques da sombra. Mais uma chamada de atenção importantíssima. Temos que favorecer o desenvolvimento da mediunidade de efeitos físicos? Sim, mas que ela surja espontânea, em variados setores do movimento espírita, mas amparando essa manifestação, essa mediunidade de efeito físico, com absoluto respeito e com consciências sinceras, éticas, moralmente superiores, para que os inimigos das trevas, a turma das sombras, não alcance o médium. E ela diz ainda: quanto a nós, prossigamos em nosso esforço persistente ao lado do pauperismo e da aflição, da dor e da luta expiatória, que exigem da mediunidade de efeitos espirituais os melhores testemunhos de amor fraterno. Recordemo-nos de Jesus, o intérprete de nosso Pai Celestial, que em seu apostolado divino reduziu, quanto possível, os fenômenos físicos ante a miopia crônica das criaturas e aumentou, sempre mais, as demonstrações de socorro à alma humana, necessitada de luz. Está dizendo exatamente o que Jesus fez. E ela arremata com brilhantismo. Lembremos o grande mestre do vinde a mim, vós os que sofreis.
e colocando-nos a serviço do próximo. Esperemos que a curiosidade terrestre acumule méritos adequados para atrair a assistência construtiva de mais alto, porque somente pela pesquisa com trabalho digno e pela ciência enriquecida de boa consciência é que a mediunidade de efeitos físicos se coroará na Terra com o brilho que todos lhe desejamos. Sensacional! Não obstante ser amazonense, mas ter desenvolvido a sua prática mediúnica em Belém do Pará, a nossa querida Ana, resguardada nas hostes celestes, na qualidade de uma excelente benfeitora espiritual, chama a nossa atenção, dá uma orientação precisa para esta tarefa da mediunidade de efeito físico, mas também para outras faculdades mediúnicas. O mundo que tem tantas mulheres que se entregam a esse labor, que neste dia, neste 8 de março de 2022, possam verter do alto elevadas bênçãos de paz, de prosperidade espiritual a todas essas criaturas, que elas sejam sempre bem assistidas na sua tarefa mediúnica, que os bons espíritos do Senhor as acolham, as abracem, as protejam, lhes mostre a senda que devem trilhar, com absoluta paciência, resignação, abnegação, dedicação, simplicidade, mas acima de tudo, uma ética moralmente aceita. Agradecendo o carinho de todas as vibrações, parabenizando a todas as mulheres espíritas encarnadas e desencarnadas e também as não espíritas. Eu agradeço a atenção dispensada e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço. Estimados